Olá! Viver em cidade grande significa, em muitos casos, passar cerca de 90% do dia em ambientes fechados, como casa, trabalho, escola. Por esta razão, a qualidade do ar que respiramos dentro desses ambientes tem um impacto direto em nossa saúde. E para falar sobre a importância da qualidade do ar em ambientes internos, eu recebo o vereador Gilberto Natalini, do PV, e também os engenheiros e diretores da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, Arnaldo Parra e Leonardo Kozak. Senhores, primeiramente, muito obrigado pela presença. Eu queria começar o programa perguntando para vocês três. Ainda é pouco discutido esse tema da qualidade do ar em ambiente interno aqui no Brasil, né? Mas quase todo mundo conhece alguém que já teve um problema respiratório associado ao ambiente interno, a ficar muito tempo no ambiente interno. Qual que é o ponto de partida para essa discussão? Bom, eu sou médico, como você sabe, exerço a profissão, e eu fui procurado por pessoas preocupadas com essa questão dos reflexos de um ar de má qualidade em ambiente interno, em ambiente fechado, prédios, shoppings, hospitais, câmaras municipais, enfim, ambientes fechados que têm um sistema de ar-condicionado para que a gente pudesse apresentar um projeto de lei que obrigasse o poder público a cobrar dos donos dos imóveis, dos administradores dos imóveis, uma atitude no sentido de fazer uma revisão dessa tubulação, desses instrumentos de ar condicionado, de refrigeração ou de ar condicionado, num período de tempos em tempos, para poder preservar a saúde das pessoas que frequentam aquele ambiente. Eu fiz o projeto de lei, está tramitando na Câmara, e os nossos parceiros aqui representam também setores interessados na área que também estão nos ajudando a melhorar o projeto de lei e nos ajudando a discutir o tema e popularizar o assunto, que a maioria das pessoas vivem dentro do ar-condicionado, às vezes 10 horas por dia, e não sabe os riscos que correm. Legal, vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto de lei, claro, mas eu queria ouvir antes tanto do Arnaldo quanto do Leonardo, um pouquinho sobre como que é o trabalho da Abrava e como que ele se dá especificamente em relação, claro, a esse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Tá bom. A Abrava, como o próprio nome diz, nós defendemos todo o setor do sistema de ventilação, refrigeração, aquecimento e ar-condicionado. Então, dentro da nossa expertise, nós trabalhamos em prol do desenvolvimento do setor. E uma coisa que nós temos observado ao longo dos anos é a necessidade de sistemas de climatização de melhor qualidade na nossa cidade e em todo o Brasil. Então, a gente observa que ao longo dos anos, muitos sistemas de ar-condicionado têm sido instalados e mantidos com baixo nível de exigência, com baixa capacitação muitas vezes. Então, muitos profissionais que trabalham nessa área não têm a expertise ou conhecimento para fazer. E esse é um assunto muito sério. As pessoas acham que o ar-condicionado é simplesmente um eletrodoméstico que coloca e liga e está funcionando, está tudo bem. Mas se você não tomar alguns cuidados, principalmente com a manutenção, com a instalação, ele pode, ao longo dos anos, trazer malefícios para a saúde das pessoas. Ele pode se tornar um local de disseminação de contaminantes. Então, o propósito dele é justamente o contrário. Ele, além do conforto térmico que ele dá para as pessoas, ele pode trazer um ambiente, um ar de muito melhor qualidade. Nós vivemos em cidades, grandes cidades muito poluídas, nem sempre está na nossa mão conseguir alterar a poluição da cidade, isso depende muito mais do poder público, de iniciativas, mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para garantir um ar de melhor qualidade, você garante isso através de um bom sistema de ar-condicionado. Se ele tiver uma boa filtragem, uma boa manutenção, um bom projeto, ele garante um ar melhor para a população. Quer dizer, é um item indispensável hoje em dia nas grandes cidades, principalmente nas grandes empresas, edifícios públicos, comerciais, enfim, né, Arnaldo? De fato, estudos indicam que a qualidade do ar de interiores, quando bem tratado, ele acaba sendo superior à qualidade do ar, muitas vezes, que encontramos na atmosfera nos grandes centros. Um grande exemplo que podemos citar
são os momentos de inverno aqui na cidade de São Paulo, onde várias ocasiões entramos em estado de atenção por poluição atmosférica. Esse é um dado preocupante quando se trata de exposição de pessoas que já tenham algum grau de doença respiratória e que seja submetida eventualmente a uma atmosfera que contém um elevado número de poluentes, tais como um excesso de CO2, eventualmente no inverno, falamos muito, a falta de chuva acaba provocando uma maior dispersão de poros, endosporos. Isso pode causar, de alguma maneira, alergia a pessoas que já são suscetíveis e, assim, eventualmente, causar algum nível de agravo à saúde dessas pessoas. Desta maneira, entendemos, através de nossos estudos, tanto no Brasil quanto estudos internacionais, que a boa qualidade de vida, a preservação da saúde das pessoas é tanto melhor quanto melhor for tratado o ar de interiores, que é o que nós estamos tratando hoje, né? Estamos falando hoje. Queria entender um pouquinho com o vereador Gilberto Natalini. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceu isso em 1982. A síndrome do edifício doente, né? O reconhecimento veio após a comprovação da morte de 34 pessoas e de 182 casos de contágio de bactéria encontrada no ar interno de um hotel na Filadélfia, nos Estados Unidos. Bom, aí se passaram já 37 anos, houve avanços na legislação com relação à qualidade do ar. Mas antes, vereador, explica, como o senhor é médico também, explica um pouquinho para a gente quais os malefícios de uma má qualidade do ambiente interno. Se você não tratar dos ductos de ventilação, se você não mantiver os ductos limpos, em boas condições, combater a contaminação que possa eventualmente proliferar ali, você pode ter na tubulação do ar-condicionado, da climatização de um ambiente, de um prédio, de um shopping, de qualquer canto, você pode ter ali um caldo de cultura para gerar, para criar micro-organismos que serão ventilados, vamos dizer assim, para o ambiente, respirado pelas pessoas, piorando as condições de contaminação. Isso pode acontecer, isso acontece. Acontece inclusive em hospitais. Porque o Brasil, embora tenha o Congresso aprovado uma lei que trata do assunto, uma lei federal, essa lei não está devidamente regulamentada. Ela não está valendo ainda, a lei. Ela foi aprovada, mas não está regulamentada. O que existe é uma portaria de um setor do governo federal que busca regulamentar, mas se não houver a força de uma lei com uma série de exigências, porque, na verdade, uma portaria é uma atribuição muito menor do que uma lei aprovada no Congresso, regulamentada pelo Poder Executivo. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos um projeto de lei para trazer a questão para dentro do município de São Paulo, para que a cidade de São Paulo dê, inclusive, exemplo para o resto do Brasil. O que a gente está pedindo? Uma coisa simples. Já que as pessoas estão... Hoje, o ar-condicionado faz parte do dia a dia das pessoas, né? A climatização do ambiente pode ser para o frio, pode ser para o quente, depende do local que você esteja. Mas você puxa o ar de fora, você manipula esse ar do ponto de vista da temperatura e coloca para dentro para as pessoas respirarem. As pessoas podem, se isso não estiver muito bem limpo, muito bem conservado, as pessoas podem eventualmente ter contaminação por uma série, não só contaminação respiratória de pulmão, mas pode também ter alergias por determinado tipo de micro-organismo que produz alergia nos seres humanos. Então tem uma gama de doenças que a pessoa pode pegar. E nós temos casos práticos de pessoas que adoeceram, até exemplos de pessoas que morreram contaminados, diagnosticados como contaminados pelo ar interior de algum tipo de edifício. Isso existe, tem literatura sobre isso. Nós temos um problema de fiscalização desses aparelhos ou temos um problema de mão de obra especializada também? É uma reclamação que a gente percebe muitas vezes que esses aparelhos passam por manutenções e mesmo assim logo apresentam problemas. Quer dizer, há um problema de fiscalização ou um problema de mão de obra especializada ou as duas coisas? Eu acho que é um conjunto das situações. Nós temos
uma cidade como São Paulo, grande, você jamais vai ter mão de obra de fiscalização para fiscalizar todos os locais necessários. Então, sempre existe, já há alguns anos, o pessoal da Covisa, que é a Vigilância Sanitária do município, já faz um trabalho desse, um trabalho muito bom, por sinal, mas não consegue abranger todos os locais. E, por outro lado, você também tem uma série de profissionais que atuam nesse segmento que nem sempre estão capacitados para fazer aquela atividade. Então, como você falou, tem manutenção, mas qual é o nível dessa manutenção? Nós tivemos casos recentes no Brasil de vários casos de incêndios relacionados a sistemas de ar-condicionado. Só para citar o caso da base do Flamengo, recentemente, tivemos comprovado agora o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que também partiu de um curto-circuito no ar-condicionado. Né? Isso tudo, a gente entende que são problemas elétricos ligados pode ser problemas elétricos ligados ao sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado em si, ele não vai pegar fogo, seria um problema elétrico como qualquer outro equipamento que consome energia. Se não tiver uma boa manutenção, pode trazer esse tipo de problema. Mas está ligado, sem dúvida, ao fato da baixa manutenção, da qualificação da manutenção. Se você tem um profissional capacitado, e esse assunto no Brasil, ar-condicionado, é regulamentado pelo governo, né, os profissionais que são capacitados para isso, então não pode ser qualquer um fazer isso. A gente escuta muitos casos com respeito a todas as demais profissões, de outros profissionais da construção civil que fazem manutenção, ou fazem até projetos, ou até instalação, mas que não estão legalmente habilitados para aquela tarefa. E isso causa essa série de problemas que a gente vê. Nós percebemos que no Brasil, pela sua extensão territorial, de fato existe algum nível de falta de suporte técnico para escolas, para devida formação técnica desses profissionais. Entretanto, vale lembrar que essas atividades, independente de qualquer coisa, elas são atividades previstas através de uma regulamentação de uma lei, a Lei 5.194, justamente porque existe um interesse social e humano nas atividades relacionadas com a manutenção do ar-condicionado. São atividades técnicas que requerem um amplo conhecimento técnico, inclusive, em algum grau, sobre eletricidade, e que uma negligência por parte do aplicador da mão de obra, do técnico, do funcionário, isso pode acabar afetando negativamente a qualidade do ar que respiramos ou, eventualmente, em casos extremos, até uma falta de manutenção chegar a um caso mais fatídico. Uhum. Eu falei aqui mais cedo da síndrome do edifício doente. Né? Muita gente não sabe o que é isso, né, vereador? O que é essa síndrome do edifício doente? É a manifestação prática daquilo que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, se você tem internamente um ambiente interno contaminado exatamente por uma atividade que é o provimento do ar que circula no edifício, você pode dar esse nome de síndrome do edifício doente, né? As pessoas vão adoecer ali, porque eles vão pegar determinado tipo de infecção, determinado tipo de doença, provocados exatamente por respirarem aquele ar que é um ar contaminado. Por quê? Porque o sistema de ventilação daquele edifício não foi devidamente cuidado. Isso acontece, né? Acontece no Brasil. O Brasil não cuida dessas coisas. Por que não tem profissional em número suficiente para tomar conta do assunto? É preciso formar, porque não tem exigência para isso. É tudo feito no Maria vai com as outras, tá certo? Então, se a lei vier a ser aprovada, vier a ser sancionada pelo prefeito e colocada em prática, você vai ser obrigado, vai ter que ter, obrigatoriamente, você tem que formar um quadro de profissionais que vão trabalhar para atender essa demanda. E essa demanda hoje ela é muito espontânea, muito esporádica. A maioria das pessoas que tem ar-condicionado com tubulação central, como esse que nós estamos tendo aqui, não fazem a manutenção. Aquilo passa anos e anos e anos. Se der algum defeito, vai ver. Se não der defeito nenhum, fica jogando um ar que a gente não sabe a qualidade. E ele falou da Covisa. A Covisa é um órgão municipal muito competente, com técnicos muito competentes, que faz essa fiscalização. A Covisa tem 4 pessoas para cuidar disso. Se a lei exigir que tem que ser feito, o prefeito tem que arranjar mais gente para fazer essa fiscalização. Aí vai se dizer, vai fazer fiscalização em todos os edifícios de ar-condicionado. Você não pode fazer, mas você pode fazer por amostragem. Por amostragem você vai fazendo
tá certo? E vai, na hora que começar a punir, começar a doer no bolso das pessoas, as pessoas vão correr na frente e resolver. Eu tenho um outro projeto de lei aqui, que é mais ou menos, dá para a gente comparar, que é o projeto de lei que exige que seja feito também uma manutenção de tanto em tanto tempo na instalação elétrica dos edifícios. Você falou aqui que o Museu Nacional pegou fogo, deu um curto-circuito, por acaso no ar-condicionado, mas podia ser em qualquer outro equipamento ali dentro. Por quê? Porque também não há, em São Paulo, nós temos casos e casos, eu acho que a maioria dos incêndios que existem em edifícios de São Paulo é porque a parte elétrica não é cuidada. Então a Associação dos Engenheiros Eletricistas me procuraram, trouxeram essa demanda, eu fiz um projeto parecido com esse, só que para a manutenção, está tramitando aqui também. Então eu acho que isso é civilidade, isso é você trazer as nossas moradias, o nosso comércio, as nossas indústrias para o mundo moderno, porque cada vez vai ter que usar mais o ar-condicionado. Nós não vamos poder abrir mão disso, porque as mudanças climáticas estão esquentando o clima, ou esquentando muito, ou esfriando muito. Então essa variação violenta do clima faz com que você tenha a necessidade de ter um ambiente climatizado. E o que nós queremos é dar segurança de saúde para os ambientes climatizados. Esse é o nosso objetivo. Ok, bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso debate. Até já.